Fala galera esperta, aqui é o Rafael e hoje vamos falar de um assunto muito, mas muito interessante para aqueles que curtem futurologia e alta tecnologia. Vamos falar sobre a tão esperada singularidade tecnológica. A singularidade tecnológica é um evento que muitos especialistas consideram tão importante quanto o aparecimento da inteligência humana na face da Terra. Mas o que ela é em si? A singularidade está prevista para acontecer em um futuro próximo, onde a inteligência artificial irá superar a inteligência humana, proporcionando um aumento gigantesco da tecnologia em um espaço de tempo extremamente curto. Isso irá transformar drasticamente a existência da nossa raça e nossa civilização. E pela primeira vez, não seremos as criaturas mais evoluídas do planeta. Mas e quando ela irá acontecer? A maioria dos defensores da singularidade tecnológica acreditam que ela acontecerá entre 2025 e 2050, mas dificilmente antes disso. Eles se baseiam na famosa Lei de Moore. A Lei de Moore foi profetizada, por assim dizer, por Gordon Moore, que era presidente da Intel em 1965, quando ele disse que a velocidade de processamento dos computadores dobra a cada 18 meses e pelo mesmo custo de produção. E essa sua previsão vem se concretizando até os dias de hoje. Vale lembrar também que algumas empresas estão investindo pesado na pesquisa sobre a computação quântica, que promete computadores milhares de vezes mais potentes que os que temos hoje. Se esses computadores se tornarem realidade, poderão mudar os paradigmas da singularidade. E o que acontecerá quando a IA superar a inteligência humana? Assim que a inteligência artificial superar a inteligência humana, ela poderá criar inteligências superiores a ela mesma. E essas, por sua vez, criarão inteligências ainda maiores, formando uma espécie de bola de neve evolutiva, que acontecerá num espaço de tempo muito curto, e isso se tornará praticamente impossível de impedir. Fica até difícil prever o quão superiores a nós essas máquinas serão. E é aí que entramos num terreno obscuro. Alguns conservadores defendem que jamais deveremos criar algo superior a nós, pois correríamos um grande risco de sermos exterminados, pois seríamos desprezíveis e desnecessários para algo tão evoluído. Outros acreditam ainda que, em vez de sermos exterminados, poderíamos ser escravizados pelas máquinas. Muitos filmes, livros e games já abordaram esse cenário apocalíptico para nós humanos. Até mesmo o proeminente cientista Stephen Hawking alegou temer o avanço da inteligência artificial, porque ela poderia acabar com a raça humana. Outros cientistas e pensadores defendem parâmetros diferentes para o surgimento da singularidade, como a integração dos humanos com as máquinas, formando um híbrido misturando o biológico com o artificial, ou outro avanço da medicina e da engenharia genética, que seria capaz de aumentar significativamente as capacidades cognitivas do nosso cérebro. Mas em relação a esse ponto, temos que ter em mente que uma criatura biológica jamais conseguiria se equiparar com um produto artificial. Nós, seres biológicos, temos muitas limitações físicas, e uma máquina feita sob medida jamais poderia ser alcançada, pois não existem limites para a evolução de algo dessa natureza. Caso contrário, teríamos que modificar tanto o nosso cérebro que nem seríamos mais humanos. E minha opinião: bom, pelo pouco que conhecemos sobre o nosso planeta e as espécies que vivem nele, percebemos que a evolução é algo tão natural quanto a própria existência. Ela não pode ser parada. Por mais que meteoros e catástrofes ambientais acabem com a vida, ela sempre encontra um jeito de se levantar e continuar a sua evolução. Se nós chegamos a um nível de evolução em que somos capazes de criar até algo superior a nós, talvez isso faça parte da própria evolução. E quanto às consequências negativas, onde alguns acham que poderemos ser destruídos por sermos inferiores,
Devemos lembrar que essa é a nossa linha de raciocínio. Se nós tratamos mal os seres inferiores que habitam esse planeta conosco, é porque não somos evoluídos o suficiente para nos livrarmos dessa cultura que está impregnada em nossa mente desde a antiguidade, onde achamos que somos superiores às outras criaturas existentes. O fato de acharmos que os fortes exterminam os fracos é porque nós somos assim. Nós exterminamos tudo que é inferior a nós. Infelizmente, essa é a cultura humana. Então, não devemos achar que criaturas tão evoluídas teriam uma cultura tão desprezível. E ainda, olhando por outro lado, devemos ter em mente que a ficção científica é feita para nos entreter e não para ser levada como ciência exata, como muitos fazem. Então não temos motivos racionais para crer que as máquinas nos exterminariam para ficar com o planeta para elas, porque criaturas tão evoluídas nem sequer precisariam da Terra. Seres não biológicos podem viver em qualquer lugar. É só ver os robôs que, mesmo tendo sido criados pela limitadíssima inteligência humana, estão fazendo um safari pelo sistema solar, indo a lugares que jamais sonharíamos. Se eu fosse uma máquina, pode ter certeza que eu não guerrearia e me limitaria a um único ponto azul no universo. E achar que seríamos escravizados pelas máquinas é ainda mais incoerente. Por que alguém escravizaria uma criatura fraca, que requer muitos recursos, que se cansa rápido, morre fácil e ainda por cima ficaria se rebelando? Seria melhor criar robôs que não reclamariam, trabalhariam melhor, mais rápido e não cometeriam erros? Afinal, não é isso que nós mesmos fazemos ao substituir os trabalhadores por robôs nas fábricas? Achar que a singularidade nos traria algum mal não faz sentido. Provavelmente viveríamos ao lado de criaturas magníficas que iriam evoluir sozinhas. E talvez, para não se sentirem tão sós, nos ajudariam a evoluir também, para fazer companhia a elas. Devemos pensar nas inúmeras coisas boas que conquistaríamos se tivéssemos esses amigos ao nosso lado. Ah, e antes que eu me esqueça, chupa Stephen Hawking.